Salve, salve, galera. Salve, salve. Hoje estamos aqui em mais um Nas Nuvens, 28. É nóis, dali Julinho Rita, dali Rafa. Dali Ale. Oi, Ale. Biata na lua. É nóis. Biel Gomes, vamos lá, vamos entrando aí, gente. Hoje eu morro estoque nas nuvens, 28 de setembro. Já está indo setembro. Parece brincadeira, hein? Já está indo setembro. Que loucura. Hoje, conversas infinitas com Rafa Bali da SEDAC. Vamos falar aqui, vamos desmembrar, dissecar os editais que estão vindo aí do governo do estado da Lei Aldir Blanc, né? Tem uma bomba de investimentos aí. A gente vai conversar com o Rafa justamente sobre isso, sobre esses editais da Aldir Blanc aí. Vamos ver se o Rafa entra aqui. Vamos dar o toquezinho para ele entrar aqui. A gente já bate esse papo sobre os editais que vão abrir aí, as 5 linhas de editais que vão abrir para a Aldir Blanc aqui no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Estou pelo Rafa entrar aqui. Deixa eu escrever aqui. RS. Rafael Bale. Bom, espero que o Rafa esteja entrando aqui nos próximos minutos, né? Vamos ver. Ai. Olá, Vitória. Dá-lhe, Vitória. Dá um toquezinho no Rafa lá. Ver se ele cola com nós. Esse aqui é o Morro Estoque nas Nuvens. Hoje para falar dos editais da Aldir Blanc que vão abrir pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Né? Aqui, Rafa entrou. Rafael Bale. É nós. Deixa eu chamar. E vamos trocar essa ideia aí, porque é uma bomba de recursos que está para entrar aí, coroando esse final de ano. E aí, Rafa? Os pontos de cultura que apresentam e proposições, então, são pontos de cultura. E aí, Rafa? Se dividindo aqui, como é que estamos? Tudo jóia. Certo? Estamos ouvindo bem, alto e claro, tudo certo. Um prazer que aí. Bom. Eu prazer também. Aí, obrigado por aceitar o convite aí, para a gente dar essa divulgada aí e também esclarecer coisas, né, sobre os próximos passos da Aldir Blanc. Eu que agradeço. Super oportuno, né? A gente está com tanta informação circulando aí, a gente poder parar um pouco e falar sobre determinado assunto assim com mais profundidade é importante esclarecer algumas dúvidas aí, porque não está fácil. Sim, até aproveitando esse gancho aí, como é que está esse projeto desse processo, né, da Aldir Blanc, quando iniciou lá atrás e transcorreu, né, através do Estado, aí como que foi esse processo até aqui para vocês aí do Poder Público? Vamos começar pelo início? Eu acho que participou ativamente, sabe bem, né? Eu acho que a área toda se mobilizou como nunca nessa demanda necessária de que a gente tivesse recursos e que haviam os recursos lá no Fundo Nacional de Cultura, que eles pudessem ser usados agora, já que não vinham sendo aplicados, e pudesse chegar na área que está, enfim, né, com impacto enorme aí da pandemia. Então, várias áreas, né, buscando suportes, auxílios financeiros. A área da cultura fez um movimento realmente de grandes dimensões e mobilizou, né, legislativo, executivos, parlamentares, né, movimentos de todos os lados. Eu acho que foi uma construção social importante, né, e é legal isso, a partir da área da cultura, que tem uma articulação já e uma importância no pensamento e na formação aqui da nossa sociedade, e conquistou esses 3 bilhões descentralizados. A lei começou tratando de subsídio,
e tratando de uma parte para ser descentralizado, e no decorrer da construção, eu acho que muitos se deram conta de que talvez a melhor forma era trazer para estados e municípios o recurso todo, e a gente conseguir formas diferentes de gestão, né? E daí até quando a renda até teve um outro projeto de lei aprovado, daí na hora da sanção teve essa parte dos trabalhadores da cultura ficou de fora, então acabou também voltando para esse projeto de lei que virou então a nossa lei Aldir Blanc. Então a gente contemplou esses 3 incisos, né? A renda, o subsídio e o fomento, e de forma descentralizada. E daí estamos aí, né? 155 milhões agora aqui para o Estado chegando, felizmente. Então uma oportunidade de a gente chegar na ponta, de atender as pessoas da área da cultura, né, técnicos, artistas, agentes, entidades, empresas, que certamente, né, estão passando por um impacto enorme, e agora é a hora de esse recurso chegar na ponta. Por isso que é bom, valeu de novo a oportunidade de a gente estar falando. Agora, enquanto secretaria, vai ser o foco dos próximos dias aí, falar, divulgar, explicar. Certamente foi o maior recurso que está chegando assim na história para a cultura assim de uma vez só do governo federal. Certamente, certamente. É uma quantia assim, que é um recurso muito grande para um investimento no espaço muito curto de tempo. Isso. Então, um investimento desses é inédito, é algo inédito. Então, o próprio Estado, né, a gente tem aumentado os investimentos. Esse ano foi o recorde, por exemplo, do Fundo de Apoio à Cultura. Em 8 meses, investimos 8 milhões. Não estamos nem falando do incentivo fiscal, da lei de incentivo. Então, foi um investimento recorde, mas olha, a gente sai de 8 em 8 meses, o investimento recorde vai para 40 já agora em 2 meses. Então, realmente é um volume de recursos bastante expressivo, o que aumenta a necessidade de a gente aumentar o alcance, que mais pessoas consigam ser atendidas, né, por esses projetos, por essas iniciativas, né, que vão ser disponibilizadas. Total. O Estado ficou, a incumbência do Estado é inciso 1, que é a renda básica, e o inciso 3, que também é incumbência também dos municípios, mas o Estado também tem essa incumbência, né, que é editar as chamadas. Esse inciso 1, renda básica, o cadastro abriu, fechou, teve uma boa procura, como que fechou como que está esse inciso 1 aí? Ele fechou bem, ele ficou dentro da perspectiva, né? A gente tem limitações de fazer uma busca talvez mais efetiva, porque tem a questão da inclusão digital, tem a questão da informação, né? Acesso a meios de comunicação, não é todo mundo que tem um smartphone, né? Então isso é limitador, infelizmente, né? A tecnologia não é tão inclusiva assim para todos, né? Nos possibilita muita coisa. Mas chegamos aí em 2.280 pessoas. Ficou de 12 de agosto a 15 de setembro aberto, então tá dentro de um volume assim que tem sido projetado aí até por outros estados, assim, dentro da proporção nossa de população e dentro da proporção, inclusive, da nossa população que acessou a renda, os 600, que eram as pessoas que acabavam ficando de fora. Quem já tinha buscado, boa parte da área da cultura já tinha se mobilizado, as pessoas que podiam, técnico, produtor, artista que podia, já tinha pego, né, os 600, o auxílio do governo federal, então acabavam ficando impossibilitados de acessar. Então, acho que a gente teve um bom alcance com a renda, não o adequado, o ideal, não cobriu todas as pessoas que poderiam, mas aquelas que se mobilizaram para buscar e aquelas que foram ajudadas por outras, né, muitas entidades, muitos municípios conseguiram auxiliar nisso, então deu um bom número. A gente deve pagar em outubro agora, virando o mês, né, no meio do mês ali deve esse recurso já entrar na conta dessas pessoas. Vão ser 3 ou vão ser 5 parcelas desse inciso 1? São 5 parcelas de 603 mil reais em cota única, vão ser pagos em cota única, né? E a gente tem aquele caso da família monoparental que recebe em dobro. Então, recebe em cota única agora em outubro. Então, em vez de receber 600 por mês, seria cota única, então vai ser para todo mundo cota única, 3 mil reais. É retroativo. Retroativo, exato. Bacana, bacana. Bacana, é importante, esse dinheiro vai vir em boa hora, né? Porque na realidade a gente está tendo esse grande investimento. Primeiro alertou sobre esse tal desse fundo, né? Que estava lá, dinheiro parado, né? Que se não fosse uma pandemia, provavelmente nem ia ser usado, né? Estava lá
sei lá, né, gerando um É julho, alguma verdade. coisa, não sei. Mas alertou. Mas, por outro lado, né, o setor está parado desde março, né? Se não 100% parado, está no 90% com Uhum. certeza parado, né? E o pessoal está se descobrindo ainda como é que vai se podendo monetizar no mundo digital, que também é uma outra história, mas bem bacana, É, que já saiu, que o dinheiro já tá na mão, já vai ser empregado. Daí o restante desse valor vai ser empregado em editais, prêmios, chamadas. É isso, né? Inciso 3. perfeito. Isso que estados e municípios fazem. Aqui no nosso estado, aí, metade dos municípios já estão bem adiantados, já estão com esse recurso, já estão botando o edital na rua, ou quase. Né? Então tem uma outra metade que nos preocupa, que a gente espera que busquem esses recursos até o dia 16 de outubro, é o prazo limite que eles têm. O ideal é que 16 de todo outubro, município faça essa ação. 16 de Hum? outubro é para buscar o recurso, para o recurso entrar na conta do município para poder operar, é isso? Se não Isso. pegou até Boa. dia 16 de outubro, o dinheiro vai para o Estado ou fica na União? A lei diz que sim. A regulamentação ainda não diz quando é que vem e como é que vem. Então é bom buscar para garantir, né? Mas a gente, claro, está fazendo uma mobilização para garantir que esse recurso que não seja alcançado, a lei seja cumprida e volte para o Estado para a gente poder reinvestir, com certeza. Essa é a projeção. Mas o cenário ideal é que todos os municípios façam esse exercício, né? Busquem o recurso, até porque muitos estão fazendo pela primeira vez um investimento na área da cultura, né? Primeira vez vão fazer um edital, então é importante eles terem esse reconhecimento da área da cultura e desenvolverem um processo como esse, até porque não existe nem contrapartida, é pegar o recurso, claro, é um trabalho de execução, mas um trabalho importante que vai desenvolver o próprio município. Isso é importante também para abrir, né, abrir os campos da cultura nos municípios também, né, até para os gestores, né? E se vê que é possível, né, fazer programas de fomento e, enfim, valorizar. E vai crescer muito. O legado disso vai ser outra coisa interessante da gente ver lá na frente, né? Qual é o legado que vai ficar Vai. dos produtos, das obras, dos ativos culturais, né? E, enfim, da própria organização. Como que tu está vendo? A SEDAC fez uma conferência, né? Eu acompanhei uma boa parte dela. Como tu está vendo essa questão dos municípios mesmo, o aproveitamento deles do Rio Grande do Sul, assim, o interesse em aprofundar, de receber o recurso, de tentar entender o processo, né? Como que está sendo isso? Não, o que tu falou faz muito sentido, né? Eu acho que o interesse dos municípios passa também pela demanda da população. Então, a área da cultura mobilizada nesse estado de conferência, isso ajuda muito, né, a despertar o interesse. Isso também deixa um legado depois de uma construção social para que a gente possa ter, né, se não um comitê gestor, pelo menos, né, para ajudar na gestão com a participação social, que a gente possa estar constituindo conselhos nos municípios, né, um sistema de cultura, um plano, né, passo a passo. Mas a mobilização tem sido bastante intensa. A gente tem uma relação muito, né, direta com o CODIC aqui, que é o Conselho dos Dirigentes de Cultura dos Municípios. Então a gente vem caminhando, né, lado a lado desde da aprovação da lei, durante a regulamentação, já fazendo esse trabalho de conscientização, de esclarecimento, porque tem muito receio do gestor também, né, porque tem uma complexidade na execução dessa lei. Então, a gente trabalhou bastante com eles e os municípios têm, eu acho que tem um movimento, tem alguns bastante organizados, né, nesse sentido de já saber o que fazer, saber como direcionar, identificar a área da cultura que tem, enquanto outros, de fato, é revelador esse processo, né, até em termos de conhecimento de cultura, de artista, do que é um espaço cultural. Então, esses mapeamentos também que a lei necessariamente nos impõe para que a gente possa ter o cadastro da renda, o cadastro de subsídio e depois os projetos, vão trazer uma dimensão, né, mais clara da necessidade aí da necessidade de políticas públicas para a área, claro, né, mas da importância da movimentação desse setor aí para a economia e para o desenvolvimento das pessoas aí. Total, muito importante realmente. E então vamos para os finalmente, né? Nesse inciso 3. Queria que tu contasse aqui para nós quais são os planos do Estado para o lançamento dos editais, quais são as linhas, datas, para a gente dar
uma dimensionada, esse programa vai ficar gravado, a gente vai dar umas tagueada nele também aí durante esse processo, para a galera olhar e poder consultar ele para informações. E a gente tentar colaborar com esse processo, né, de fazer chegar as informações o máximo que puder. E nós, como um festival, também estamos bem ligados já nessa Aldir Blanc, desde o início também, né? Com a Abrafim, a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, voltou no meio dessa pandemia, a gente se rearticulou, fizemos até uma minuta sobre editais, até para essa Aldir Blanc, para alguns estados, apresentando para o Fórum de Secretários. Aqui a secretária Bia chegou a botar a mão nesse documento também. Apresentamos nos municípios que tem festival também da associação, que é Viamão, Santa Maria, Esteio, né, Pelotas, né, que tem festivais também, para a gente tá fortalecendo também essa cadeia dos festivais, que ela é, além de ser muito, muito ampla na sua diversidade, na pluralidade, ela também tem a capacidade de contemplar muitos players, muitos trabalhadores da cultura num mesmo evento, né? Uma rede muito grande de pessoas que estão envolvidas para fazer um festival. Então, ela tem um poder de distribuição de grana muito forte também, né, no momento que ela é premiada em qualquer coisa, ou até com nossos recursos que a gente já vem tocando o festival já faz 14 anos. Mas então é isso, vamos para essas linhas, vamos explicar para a galera como é que vai ser essas linhas de editais que devem abrir agora nos próximos dias. Hoje, quem assistir depois, né, foi ontem, enfim, né, mas hoje foi um dia importante, segunda, a gente começou a semana com o anúncio do governador aí desse investimento, desses 40 milhões, dessas 5 linhas. Então vai começar agora a repercutir na mídia, né, isso dá um peso, já dá já coloca na pauta esse assunto, e que é fundamental para o sucesso desse investimento, tem que chegar a informação nas pessoas. A gente vai trabalhar bastante nisso, e eu acho que estar aqui contigo demonstra também bastante dessa questão que se coloca tanto. Temos que chegar na ponta, mas a gente chega na ponta, né, articulando esse meio, estruturando o setor, né, por meio dessas redes, né, por meio de ações como festivais que conseguem mobilizar as pessoas aí em torno da arte, da cultura. Então, tenho certeza que agora acaba voltando esse desafio ainda mais para a sociedade civil, para a área da cultura, no sentido de se organizar, buscar compor projetos, né, se ajudar para poder estar concorrendo e aproveitar, porque o tempo é bastante curto. Então a gente vai lançar dia 1º agora, 1º a 16 de outubro, data-chave, 10 dias úteis, nunca foi tão pouco tempo. 2 dos 5 editais já ficam abertos agora. Então é um edital para produções culturais, estamos falando de um festival, são coisas nesse sentido que geram trabalho, geram renda, levam arte para as pessoas, movimentam vários setores econômicos, não é só o da cultura, né? Movimento alimentação, movimento transporte, movimento hotelaria, uma série de coisas, né, que a sociedade toda acaba se beneficiando, né, pela movimentação econômica, e tendo a possibilidade, né, de acessar, né, a cultura, a arte, enfim, o que as ações puderem prever, um edital bastante aberto. E uma outra linha de aquisição de bens imateriais, então tantos espaços culturais, entidades, né, iniciativas que existem, que podem estar, né, uma oficina, uma iniciativa que dá aula de músicas, vai poder estar comprando instrumentos para dar continuidade naquela atividade, vai estar comprando tinta, enfim, vai estar comprando livros, vai estar comprando equipamentos necessários. Então é uma linha de estruturação. Essas são as 2 primeiras linhas. Produções culturais, festivais, vamos movimentar, ver o que dá para fazer. Produções culturais, qual o valor? É a linha de maior valor, porque são grandes projetos, são projetos que movimentam muita gente, na verdade, né? Então, a linha é de 100 a 350 mil. Então, valores, né, que dá para fazer bastante coisa, dá para juntar muita gente, dá para movimentar, dá para pensar o ambiente eletrônico, mas não precisa estar preso no ambiente eletrônico. A gente acha que tem protocolos de retomada agora, então nos dá uma perspectiva de, na realização desses projetos, que deve ser entre janeiro e abril, já ter uma condição melhor de execução, já conseguir estar pensando circuitos, né, girar coisas aqui pelo nosso estado, trazer gente, enfim, dá para pensar bastante coisa. Isso então, aí seria, só uma questão, a execução ela é até abril.
ela é em razão da regulamentação federal, que nos apertou nos prazos. Ela nos colocou um prazo de pagamento até dezembro e nos colocou uma necessidade de prestar contas em junho do ano que vem. Então, os projetos precisam terminar em abril para que a gente, em maio, receba as comprovações e valide para poder concluir. Então, a janela, tudo é mais curto nesse processo da Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial, dá para compreender. Então, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo achar soluções com os prazos, né? A solução de produção também vai ter que existir, né? Tu imaginou recebendo, né, um recurso ali em dezembro, tu tem 4 meses para botar tudo na rua, montar programação, material, estrutura, divulgar, levar as pessoas, né? Conseguir, né, toda essa engenharia e ainda mais num contexto que a gente não sabe, né? A gente não sabe exatamente como é que vai estar a condição aí em março, fevereiro. Esperamos que esteja bem melhor, que a gente não tenha mais distanciamento social, talvez que a gente tenha vacina. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas a gente tem que se preparar e se preparar para a retomada e com plano A, B, enfim, né, a possibilidade de ajuste dos projetos para que a gente possa estar executando, estar movimentando essa área que precisa. Então, essa linha é bem forte de produção cultural e essa linha de aquisição de bens e materiais é bem importante, porque ela é estruturante. Ela vai conseguir dar condição de melhor executar iniciativas que já acontecem, espaços culturais que já existem, enfim, né? Então, uma linha também mais fácil de executar, porque tu vai adquirir esses bens e, enfim, está resolvido o projeto e está garantido uma condição de continuidade daquela ação. Essas são as duas primeiras. Para acessar essas duas primeiras, CNPJs da área da cultura. Então, tu tem um MEI, tu tem uma microempresa, tu tem enfim, uma entidade, uma organização da área da cultura, uma instituição cultural, essas pessoas jurídicas todas vão poder participar, apresentar esses projetos nesses valores aí mais altos agora nesses 2 primeiros editais. Então precisa ter aquele registro no cadastro estadual de proponente, que é simples de fazer, né? Não tem, nem formulário precisa mais, antes precisava assinar, reconhecer firma, não precisa nada disso, preencher as informações. É importante, né? A gente tem mais de 30 mil empresas aqui no estado na área da cultura e tem 2 mil cadastradas com a gente, então tem um número muito grande de pessoas que pode estar se credenciando. A gente sabe que a área da cultura funciona sem recurso público, mas é importante nesse momento esse suporte com alcance ainda maior do que a gente já vem conseguindo dar. Então é importante que quem tem essa possibilidade de se inscrever, quem tem empresas na área da cultura, faça esse cadastro. Não tem exigência mínima de tempo de CNPJ, não tem experiência prévia avaliada, é um registro prévio, porque isso é avaliado depois na hora do projeto, né? A gente vai avaliar proponente, a equipe que está compondo, né? Então são uma série de questões depois que, para avaliar o projeto, são levadas em considerações. O e Rafa depois Braz... tem uma outra onda. Como? Pode falar. Não, eu já ia pular para, digamos, tem uma outra onda, um outro momento de investimentos, que daí são os outros 3 editais. Sim. É que o Rafa fez uma pergunta, o Rafa fez a pergunta que também vai, daí essa é a pergunta dele, que é se o valor vai chegar aos artistas independentes, distribuído de forma descentralizada. Ela também já parte para, eu acho que para essa segunda linha de editais que tu ia falar agora, né? Que já podemos entrar nele também. Mas vai sim, isso que ele colocou, vai a gente vai estar trabalhando com política de cotas, a gente está trabalhando com distribuição regional dos recursos, né? E tem todos os critérios de avaliação que vão nos dar a condição de, enfim, conseguir melhor investir, ter toda essa questão da qualidade dos projetos e do potencial que eles têm, da importância, relevância aqui para a cultura do Estado avaliada, pontuada, né? É um processo de concorrência, claro que os melhores projetos classificados vão entrar, mas tem essa série de recursos, né? Até de vagas asseguradas que, inclusive, dão conta de equilibrar um pouco a concorrência e dar maior condição aí para o interior do Estado. Já essa segunda onda, essa segunda leva de editais, ela daí sim chega direto nas pessoas informais, coletivos informais, nas pessoas físicas, né? Então a gente consegue pulverizar muito mais o recurso diretamente, né? Vai ser em parceria com entidades, por isso que a gente vai fazer um processo ainda mais desburocratizado, para poder premiar trajetórias, né, de artistas, técnicos, aí, agentes da área da cultura, para poder investir em criação e formação. Então, uma pesquisa, um trabalho de capacitação, um curso, enfim, uma série de questões que, independente do contexto, é possível fazer, né, entre as pessoas, para a gente poder estruturar produções culturais, estruturar a área da cultura,
e uma terceira linha dentro desse segundo momento de investimentos para as periferias. Então a gente tem uma lista de 63 bairros que tenha violência, né, índice de escolaridade lá embaixo, a renda lá embaixo. Então a gente vai injetar recurso nos agentes culturais que conseguem estar, de alguma forma, ainda desenvolvendo atividade para que eles possam desenvolver ainda mais e melhor, estruturar suas iniciativas dentro dessas comunidades. Então essas três linhas vêm no segundo momento, com processos mais simplificados, aí sim as pessoas físicas, inclusive de uma forma mais facilitada, vão poder concorrer. No primeiro momento, projetos maiores, e aí sim precisa o registro junto ao cadastro de proponente, né? Todos os CNPJs podem juntar, podem contratar pessoas físicas, não precisa contratar todo mundo formalizado, né, para poder compor dentro do seu projeto uma série de oportunidades, né, de geração de trabalho, né, para a gente poder desenvolver produções talvez ainda não pensadas, né, que a pandemia tem nos trazido. Agora tem saído festivais aí já com programações híbridas, enfim, né, a retomada de espaços ainda com uma série de limitações. Quando é que a gente vai poder ter um festival com aquela galera toda aglomerada, né? Como é que vai ser? Os festivais sendo cancelados, né? Grandes festivais já até do ano que vem já estão anunciando que não vão acontecer. Então vamos achar formas, daqui a pouco a gente consegue encontrar alguma forma, né, de um contato mais controlado, não sabe como é que vai ter, né, mas achar formas de dar essa possibilidade, porque as pessoas precisam e quem produz arte e cultura mais ainda, né, certamente tem um potencial aí para que a gente possa, de uma forma criativa, estar pensando. Então, essa segunda linha de editais, já daí ela tem um valor mais baixo para contemplar mais gente. Saberia me dizer em Ela é torno mais de qual é o valor que seria, mais ou menos? Tudo que eu estou falando é informação pública, tá? Tá no plano de ação aprovado. É que é aquela coisa, onde é que tá, como é que vai achar, né? Tá no plano de ação aprovado, tá publicado no site, né? Então, a premiação de trajetórias de 8 mil, né? Já a criação, daí vai variar, vai ter várias faixas ali, que devem ir de 5 a 50 mil, então a gente consegue projetos menores e de um tamanho significativo tá desenvolvendo atividade de pesquisa, de formação, né? De formação de produção cultural, na área da música, uma formação técnica, enfim, e uma própria pesquisa de grupos artísticos que podem estar, né, pesquisando, né, revendo seu trabalho, buscando novas criações, e nas periferias daí também bem pulverizado, chega com 2 mil para pessoas e até 10 mil para as iniciativas culturais. Então é bem isso aí que tu falou, né? A segunda linha chega de uma forma bem mais pulverizada, e por isso a necessidade de a gente atuar em parceria. Então agora abre uma chamada, isso é interessante, a gente vai descentralizar também, de certa forma, vai atuar em conjunto com entidades da área do setor cultural. Elas podem concorrer na chamada para ajudar a fazer, por exemplo, a premiação por trajetórias. Né? Uma entidade da área da cultura pode vir e nos ajudar a fazer junto esse edital de criação e formação. Então é um modelo novo que deu para adaptar em razão até dos prazos da lei emergencial e da necessidade de a gente ter processos mais simples, porque daí, por exemplo, vir uma entidade parceira, nem certidão negativa precisa solicitar, então a gente consegue ter um alcance ainda maior, né? Toda a burocracia de contratação também acaba sendo, enfim, dispensável ou muito menor, então o tempo de pagamento mais rápido, então a gente vai conseguir ter bastante ganho para chegar bem nesse desafio que tu falou, pulverizar bastante recurso nessa segunda etapa. E nessa primeira começa agora, são 10 dias úteis aí que o tempo vai correr e todos aqueles se estruturarem, conseguirem pensar ações, aí vão, né, a gente espera que tenha demanda, porque o valor é bastante alto, né? Então tem que ter bastante demanda para dar conta de ter uma certa concorrência e a gente conseguir, inclusive, estar assegurando recursos para todo o Estado, né, para as diferentes áreas e segmentos culturais. Sim, no caso, quando o CNPJ é de Porto Alegre, por exemplo, mas o evento é realizado no interior, isso aí no sistema de cotas entra como? Porque na realidade o evento ele é realizado no interior, mas o CNPJ é de Porto Alegre. Uhum. Isso já teve diferentes formas, né, de estabelecer esses recortes, muitas vezes até pelo município de realização já se teve, até por IDESE de municípios, né, mas a tendência, né, numa primeira preocupação é a concentração de recursos no proponente, e depois tem a ação que o proponente faz no Estado, então isso vai ser valorizado na avaliação do projeto. Então entraria num recorte, né, de
de onde o proponente está, para ter vaga assegurada, mas a realização sendo no Estado, isso é uma questão a ser valorizada em razão da abrangência do projeto, enfim, porque também pode ser aqui, né, e contratar gente do interior todo o Estado, então também ele está dando uma... Então a gente entra num outro espaço que é o espaço da avaliação do projeto, por isso que a gente precisa ter critérios e pessoas qualificadas avaliando para a gente conseguir melhor resolver essa questão. E como que vocês estão se virando, né? Porque a gente fala agora que a gente vai ter que elaborar projetos em 10 dias para essas linhas maiores, né? E procurar divulgar isso o máximo possível, né? Porque é realmente muito rápido, né? E se a pessoa ficar sabendo, faltando 2 dias, ela tem que elaborar o projeto mesmo assim. Então, quanto mais pessoas estiverem sabendo, melhor, né? Principalmente que são linhas grandes, né? E, enfim, o Estado tem uma demanda para isso, de certa forma, também. E como a SEDAC está se virando nesse processo prévio, né, de elaboração dessas linhas e de se organizando internamente, porque também é muito trampo, né? A gente sabe que o quanto demora um edital, às vezes, para sair, para ser avaliado, prestação de conta e um monte de história. E agora temos essa bomba aí e ainda tem ali o final dele, né? Que também é acabar tudo em junho do ano que vem, né? Como que está sendo esse processo? Tá puxado, assim como vai ser pra galera agora, bem o que tu falou, para pensar os projetos, vai ser puxado, a galera vai virar à noite aí pensando, assim como a gente tem final de semana, era final de semana e a gente virou noite também, né, para poder estar entregando esses editais, pensando, fechando regra, até porque são formatos que a gente nunca fez, é bem o que tu falou, né, os processos são mais morosos, tem as fases mais espaçadas, a gente inclusive está juntando fases para poder fazer mais rápido, né? Por exemplo, não vai ter a fase de habilitação e depois a fase de seleção, vai virar uma fase única para poder ganhar tempo. Então, né, quebrando a cabeça para achar um modelo que dê para fazer nesse tempo tão curto. Os outros estados também estão quebrando a cabeça, os municípios também pensando, né, fugindo de regras convencionais, como, por exemplo, os 45 dias de inscrição, praticamente viabilizariam o repasse ainda em dezembro, porque depois tem todo o processo de seleção, mais o processo de contratação, né? Então, de fato, está sendo... A exigência para a gente é grande, mas agora vai ser para as pessoas. Por isso que a conferência foi muito importante para isso. A gente teve um alcance de mais de 40 mil pessoas acompanhando a construção dessas linhas, a discussão da operação da Lei Aldir Blanc no Estado. Então, isso eu acho que já dá uma possibilidade um pouco maior, mas agora essa reta é decisiva. Essa semana a gente entra agora, a partir do dia 1º do lançamento, né, numa intensiva de usar redes, de divulgar, de fazer essa informação chegar e de estar, dentro do possível, disponível para orientar. Mas eu acho que muito a gente vai depender de entidades, de pessoas da área que consigam replicar essa informação, porque senão também é um trabalho, né, que é difícil dar conta, né, a gente precisa ganhar um pouco de escala nisso e a gente tem muitas pessoas que facilitam, que trabalham nessa linha assim, de colaboração para poder auxiliar outros a fazer, porque a gente sabe que sempre tem um edital, tem a regra, tem que fazer o projeto, já tem uma trava ali no início, né? Então, a gente tem que quebrar isso, as regras vão ser bastante simples, né? Mas as pessoas também têm que dar um ajudar o outro para dar aquele empurrãozinho, passar da primeira etapa, fazer o cadastro, baixar o formulário e começar a preencher, daí começa a ficar mais claro. Mas eu acho que o desafio é muito esse aí também, né? De pensar que tipo de projeto dá para fazer, vai dar para fazer em janeiro, fevereiro, março, abril do ano que vem. Que mundo que a gente vai ter, hein? Não, já estamos pensando aqui, né? E tem um monte de gente que acompanha aqui o Morro e tal, que é bandas, que são artistas, né? Projetos capacitadores, né? A gente está realizando agora mesmo, através do CNPJ que faz o Morro, que é a Gamana, né? O RS Music Lab, que tem através da LIC, né? Para a cultura, com a Natura Musical. E a gente está capacitando, né? Capacitando uma turma bem grande, 15 pessoas, mais 5 grupos e tal, para lançar clipe e tal, esse processo andando no meio dessa história toda. E as pessoas estão muito, né, tipo, interessadas e cada vez mais, né, em espalhar os conhecimentos, né? Acho que foi-se o tempo, né, que o cara pegava e descobria que tinha um edital e não falava para ninguém, e quanto menos informação tinha, era melhor para aquela pessoa, né? Eu acho que nesse processo aí que a gente está vivendo, né, principalmente esse ano, de paralisação,
o processo de expansão da diversidade, da pluralidade e da solidariedade atingiu níveis assim muito altos, né? Que a gente espera que seja também um legado, né? Algum legado talvez positivo que tem que existir dessa pandemia, não pode ser só o lado totalmente negativo dela, né, cara? Porque, de certa forma, lições que a humanidade tem que aprender. E uma delas é essa, né, de compartilhamento de saberes, compartilhamento de conhecimentos, compartilhamento de informações e de solidariedade. Então, acho que aí o nosso papel é esse, né, divulgar muito esses editais. Esses primeiros 2, dia 1º está lançado, e tem até dia 16 de outubro para fazer a inscrição. A linha de produções grandes e a linha de aquisições de bens, que são os 2 só para CNPJs, que estão, ou seja, MEI, Simples, Micro, CNPJs de cultura. E depois virá uma segunda linha, que aí sim pode ser CNPJ, pode ser pessoa física, pode ser CPF, pode ser tudo, que daí é uma linha um pouco menor, mas não menos importante, que daí é para criação, fomento né, para capacitação, para periferia, uma linha exclusiva para periferias, e também tu tinha falado uma outra coisa, que essa segunda linha é bem... Premiação. Premiação por trajetória. Premiação por trajetória é depois a outra é criação de... Criação e formação. E a outra é periferias, né? E esse tem data? Tem data? Não, esse não tem. Nesse segundo momento, o valor, inclusive o montante, é maior. E deve ser até aumentado, né? Em razão da possibilidade de, por exemplo, reversão, sobra da renda, vai para lá. Mas o valor dos projetos é menor, é bem que colocou, né? Ele é mais pulverizado. Então, a gente tem uma previsão aí de novembro, dezembro, porque daí a partir dessa parceria que vamos fazer com a entidade da área da cultura que vai concorrer em chamada pública agora. Por isso que é importante também entidades que têm essa capacidade e possibilidade de gestão, né, para ajudar a descentralizar e facilitar ainda mais o acesso, que concorram agora. Essa concorrência também acontece do dia 1º ao 16, e daí por meio dessa entidade parceira a gente lança. Novembro, dezembro deve estar, né, sendo possível colocar já na rua esse processo, e daí é um processo que a gente pode fazer com mais tempo, como eu falei antes, ao invés de correr com 10 dias agora, do dia 1º ao 16, tudo, né, do dia 1º ao 16 fica esses projetos, essas 2 linhas maiores, né, de projetos maiores pelo menos, e depois a gente consegue até abrir mais tempo, até 30 dias talvez de inscrição, para ter mais tempo para a gente conseguir demanda de projetos, até porque a quantidade de projetos vai ser bem maior nesse segundo momento de investimento. Essa entidade seria mais ou menos que nem vocês fizeram com a Fevale no FAC Digital? Ali foi um modelo diferente. Foi um momento que não teve uma chamada pública, uma seleção, foi em razão da calamidade para fazer um processo mais agilizado. Mas a partir daquele processo se pensou um outro processo, e daí sim com concorrência. Então abre-se agora uma chamada pública, um edital, e qualquer entidade da área da cultura pode concorrer para fazer um processo como a entidade Fevale fez nesse caso. E ela pode atuar em rede, ela pode ser uma entidade de um setor, atuar em rede com outros setores, pode buscar parceiros no interior para ter uma abrangência regional, para que a gente possa conseguir, né? Inclusive pode remunerar avaliadores, pode contratar pessoas da área da cultura para dentro do processo, para aumentar a representatividade, né? O que é legal. Imagina quando a gente conseguir ter, né? Puxa um ponto de cultura indígena para dentro de um processo de premiação, para poder ter uma pessoa que entende, para fazer avaliação também, né? Então uma série de possibilidades se abre, né? E quem vai definir essas possibilidades é a área da cultura, que agora, de forma organizada, pode encaminhar propostas também para a gestão dessas 3 linhas. Então, junto com esses 2 editais que vão abrir agora, vai abrir também essa linha que essa não é uma linha, né? É uma chamada. Uma chamada de entidades. Criar, administrar, premiar, receber prestação de conta, fazer a administração dessas 3 linhas posteriores que vai ter. O suporte, a gente sabe, por exemplo, num projeto de criação e produção, como é difícil pensar o que eu vou fazer com esses 50 mil, para estar dando um suporte, fazer algo a mais, um alcance a mais do que o Estado normalmente consegue fazer, né? Um processo mais simplificado. Então a ideia é essas regras, né? A diretriz para o investimento partiu da conferência, o Estado, né, definiu, então esse regramento vai junto, o edital a gente carimba.
tem uma comissão do Estado que vai acompanhar todo esse processo, validando cada beneficiário escolhido, mas a gente ganha um pouco de flexibilidade e até de apropriação mesmo, e representatividade, né? A área da cultura também sendo chamada para gerir, para ajudar a gerir o recurso. Ela tem um pouco esse espírito, esse modelo. E a gente, Bacana. claro, ganha tempo com isso, né? E consegue estar investindo em ainda mais e aumentando a nossa chance de não ficar com recurso em conta em dezembro e daqui a pouco voltar para o governo federal. Né? Porque todo esse recurso vai ter que ser operado até 31 de dezembro, né? Por isso, esse que vai estar já com a entidade, ele já está, digamos, a salvo. Ele pode ser concedido para esses beneficiários até durante os primeiros meses do ano que vem, não tem problema nenhum. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, mas são os aprovados espaços culturais, isso é do município, Rafa Costa. E já saiu, a prefeitura divulgou uma lista de Porto Alegre dos espaços que foram beneficiados, foram aprovados e tal, e tá no recurso para quem ainda não, para quem estava lá e não foi aprovado e tal, tá no prazo de recurso ainda. Então, no site da prefeitura saiu no Diário Oficial, procura nos grupos aí que a galera tem essa informação também. Já rolou essa história aí, esse espaço aí já aconteceu. Esse processo todo que a gente está vivendo agora, esse legado que vai ficar para o decorrer do período, né, para os anos posteriores aí, né, porque vai saber, né, até quando que a gente vai ter condições realmente de poder voltar a fazer cultura que nem a gente fazia, né, porque ainda vai, sem vacina vai ter sempre esse resquício, né, essa coisa, esse pé atrás. Mas, por outro lado, o hibridismo, né, o digital, né, o físico e digital junto, ganhou força, né? E muitas coisas foram descobertas, né? E por um lado é bem interessante porque facilita na execução dos eventos, às vezes até deixando os eventos assim numa planilha de custos, né, para trazer um cara lá do norte para falar aqui, de repente ele já pode, né, devido ao nosso costume, né, já com esse momento já conecta, né, ao invés de trazer. Porque antes talvez fosse uma estranheza, né, fazer isso, mas agora, devido ao costume que se pegou, né, eu acho que já fica uma coisa mais natural e tal. Né? Mas também esse processo de gestão de editais, com parcerias, essa escuta ativa, qual esse legado, esse futuro aí, até para as administrações, né, nos próximos anos de recursos, como tu vê que isso pode ter contribuído, né, para melhorar e democratizar o acesso e a construção de novos editais? Eu sou bastante positivo, tento ser também, né? Porque a gente também precisa, né, para conseguir, enfim, encarar tanto desafio que a gente está passando. Mas eu acho que a gente já falou de alguns legados, né? Essa mobilização das pessoas, essa participação na política pública, a lei foi uma conquista. Olha quantos legados que a gente está trazendo e legados que também trazem, né, um reforço do processo democrático, que a gente não pode perder de vista, né? A gente está também fazendo um exercício de cidadania e democracia, de buscar direitos, de demandar o que é importante, o que é importante não só para um setor, né? A gente está falando de importância para a sociedade, para a economia, né? Para girar as coisas, para o impacto social que as pessoas estão tendo, né? Ficando isoladas aí dentro de casa, quem pode, e muitos aqueles que não podem estão no corre, estão indo trabalhar, estão tendo que se deslocar, colocando pessoas próximas em risco, né? Acho que é um momento de aprendizado e eu acho que a área da atividade cultural, né, a produção cultural, as pessoas, né, que trabalham com pensamento, enfim, também conseguem. A arte tem esse papel, né, de desenvolver um poder de empatia, de tolerância, uma coisa que tanto é necessária nos dias de hoje. Então, eu vejo que essa movimentação, né, a gente espera que estruture ainda mais as pessoas que trabalham na área, que traga mais, que a gente consiga trazer mais público, né? Já não era um desafio antes da pandemia, público, né? Para eventos, para teatro, para cinema.
Então, agora passa por toda essa mudança, novas formas de criar, de produzir, de divulgar, de circular, e depois, talvez, né, eu acredito muito numa necessidade de reconexão entre as pessoas, uma experiência que a arte pode promover, que um evento, um festival, né, como o Morro faz, que é um outro nível de troca. Então, acho que a gente tem um caminho aí desafiador, mas sempre acreditando, né, que seja transformador, que seja de dar oportunidade para as pessoas, que a gente consiga ter mais, né, um equilíbrio maior e uma possibilidade que as produções culturais fazem, né, de dar possibilidade para muitas pessoas, né, e a gente conseguir fazer, girar, conectar as pessoas mais aí em objetivos comuns. Acho que isso aí pode nos ajudar bastante. Total, eu acredito também nisso, né? De ver sempre o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. E parece brincadeira, né? Que a gente está hoje aqui, 28 de setembro, né? E lá atrás, quando falavam de Aldir Blanc, que a Jandira peitou com a Benê e tal, vamos lá. O setor da cultura entrando em colapso, terra arrasada, as pessoas já entrando em processo de depressão, em uma série de situações, né, desacreditadas, né, de tudo, de que estava acontecendo. E de repente vem essa história da Aldir Blanc, as pessoas começam a ouvir, o setor da cultural do Brasil começa a entender, começa a se mobilizar. Ainda existem os descrentes que não vai dar certo, nunca vai passar, o Congresso não vai Uhum. passar, o Senado não vai passar, se passar o Bolsonaro não vai sancionar, uma série de situações e a gente vivendo uma calamidade pública, sem a mínima possibilidade, as pessoas achando que iam fazer evento em agosto, marcando shows para agosto, adiando Uhum. de abril para agosto, né? Muita gente já tinha caído a ficha que não vai voltar esse ano e talvez metade do ano que vem, ou ano que vem, sei lá, né? E de repente acontece, o Congresso é unificado, a cultura estava sendo pauta unificadora de novo no Congresso Nacional, todos os partidos votando a favor, menos o novo, que nasceu velho, e depois passou pelo Senado, unanimidade, né, todo unificado, e inclusive o próprio presidente acabou sancionando, porque não tinha, também esse recurso era da cultura, não tinha para onde ir, e acabou mobilizando, esse processo desencadeou, e aconteceu realmente, e mobilizou todos os municípios do Brasil, todos os estados, todos os secretários, e foram milhões de lives, né? Pedrão que sabe, tu que sabe, quantas lives tu participou nesse meio tempo, né? Pedrão, a Bia, enfim, todo mundo envolvido nesse processo, né? E unificando também todos os secretários dos municípios. E a gente chega nesse momento que daqui 2 dias vão ser lançados editais, e depois, na sequência, vão ser lançados mais editais. Esse mês de outubro vai ser pago a renda emergencial, parcela única. E é um momento que a Aldir Blanc vira realidade. É um momento muito, mas muito emocionante mesmo. Eu chego Uhum. a palpitar, né, com tudo isso. E eu É. imagino que tu, como um gestor público, né, que vem lutando por esse processo, né, de recurso para a cultura, de como distribuir, de Uhum. como construir editais, de buscar as parcerias, eu imagino que esteja sendo um momento também muito É. especial para ti. E como a gente já vai chegando no final dessa live, a gente vai dar todo o serviço de novo antes de acabar, mas eu queria Uhum. um depoimento teu mesmo, assim, para a gente deixar para os autos da história, nesse 28 de Uhum. setembro aqui, sobre todo esse processo, né? Tu acreditou desde o início e a gente está aqui agora É. já para realizar, a ponto de realizar. Teu depoimento, Rafa. De encher de esperança, né? Quando a gente vê que um movimento como esse, com uma representatividade como essa, agora entrou a Mara aí, todas as pontas, é Assembleia, é Legislativa, é municípios, é área da cultura, e a gente consegue ver tanta diversidade na área e a diversidade enxergando um objetivo em comum, como a gente estava falando antes, né? A necessidade de a gente, né, ser atendido, ser escutado, ter condição de desenvolver o nosso trabalho.
Então, e quando isso chega aqui para a arte, para a cultura, né, para uma coisa que, né, tu tem toda a tua trajetória aí, eu também há tempo aí nessa tentativa de ampliar recursos, facilitar, a gente sabe que tem, tem, tem questões que são complicadas e a gente precisa, ao máximo, achar formas de humanizar todo esse processo, né? de clarear. É e agora num momento de tanta informação, né? Mas a gente está com tantas pessoas fortes, né? Falou da Bia, então acho que a gente vai somando forças aí, esse movimento generoso nos mostra o quanto a mobilização das pessoas em torno de uma causa em comum é capaz de fazer. Então a gente espera que isso sirva, né, de exemplo para tantas outras mudanças que a gente precisa e que a gente vai fazer juntos aí. Então eu acho que esse pode ser um estopim, né, de arte, não podia ser diferente, né, de arte, de resistência, de provocação, né, que faz parte desse processo de trazer uma inquietação, de trazer uma reflexão, né, para a sociedade, enquanto existência aqui, o que a gente vai construir para o nosso futuro, para os futuros aí, os anos que virão. Mas estamos juntos aí, mas o desafio vai ser grande agora, e vamos estar junto para encarar aí de levar informação para as pessoas e ajudar a acessar esses recursos e que a gente consiga produzir muita coisa legal, muita coisa que faça diferença aí para esse contexto de pandemia. Total. A gente vai colaborar. Isso, exatamente. Conte com a gente para divulgar o máximo possível, né? Vamos relembrar aqui para a galera, agora dia 1º, 2 linhas de editais saem para produções e para bens, aquisições de bens. As linhas maiores para CNPJ sai dia 1º de outubro, abre, e dia 16 de outubro fecha, são 10 dias úteis, né? E ainda tem aqueles fins de semana ali que também dá para trabalhar projeto, né? Tá todo mundo trabalhando, não tem mais fim de semana. Uma coisa que a pandemia transformou foi os dias de semana, né? Em fim de semana, tudo, para mim, ficou tudo a mesma coisa, não teve muita diferença, porque antes, né, tu trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha segunda, terça, não tem mais essa, né? Então, agora, para produzir esses editais, são de 1 de outubro a 16 de outubro, para cair para dentro mesmo, divulgar e fazer, e depois também aguardar essa segunda linha com mais três módulos ali de outros editais também que a gente vai estar divulgando com toda a força, que o legado desses projetos cresça a pluralidade, a diversidade dos ativos culturais do Rio Grande do Sul. A gente tem muito mais a acrescentar culturalmente do que a gente já tem como um legado histórico, ou seja, o tradicionalismo gaúcho, os ritmos os ritmos tradicionais. Na música a gente pode falar do rock gaúcho, mas a gente tem uma gama imensa de música nova, diversa, plural, que a gente tem que apresentar para esse Brasil afora, para a América Latina, para a Europa, para onde for, e também dar voz às minorias, diversidade, pluralidade, né? E fortalecer tudo isso. E esse é um momento que parecia impossível lá atrás de a gente fortalecer tudo isso, e esse é o momento justamente que a gente virou uma chave, que saiu do momento de terra arrasada para um momento de enriquecimento da nossa cultura através desses recursos emergenciais que estão chegando no Estado. Então, essa história da gente ver o copo sempre meio cheio é um prisma positivo que eu acho que todo mundo deveria adotar. E outra, a cultura atrelada à saúde, à segurança pública e à educação é a saída para a gente realmente colocar uma digital forte de desenvolvimento social, né? Que é o que está faltando na realidade, né? Não dá para deixar a cultura tipo que corta o recurso, que não é incentivada, que não sei o quê. Porque, estrategicamente, se a cultura está atrelada a esses 3 pilares básicos, que são pilares básicos de qualquer desenvolvimento de qualquer governo, com cultura, esses pilares são potencializados ao cubo, né? São potencializados a elevadas potências.
sem cultura eles só são pilares, né? Então, aí é que está a nossa importância como um movimento cultural, né? Que é um movimento de trabalhadores, de trabalhadoras, né? E que é um movimento que manteve a sanidade mental de muita gente durante essa pandemia, né, Rafa? E a gente está de Com prova que certeza. como é importante, né, o setor cultural, a música, o teatro, o circo, a literatura, enfim, a cultura tradicional, uh, enfim, tudo que ela envolve. Então é isso. Galera, se ligue. Eu queria que tu deixasse as tuas palavras aí, as considerações finais, que a gente vai encerrar aqui antes que o Instagram nos gongue. E vamos deixar esse Ah, programinha gravado aí. Eu queria te agradecer muito, hein, Rafa, pelo pô, tempo aqui, esses 60 minutos eu, preciosos que nós eu que tivemos estou aqui agora. agradecendo esse papo aqui contigo, que papo bom, né? A gente conseguir melhor enxergar esse momento todo aí, foi profundo, foi importante e foi prático também. Então, eu acho que a ideia é ser um pouco prático agora e a gente conseguir fazer chegar essa informação e estar disponível aí para que a gente fortaleça esse trabalho em rede, né? Fortaleça essa galera aí que trabalha tanto e nesse tempo aí certamente está com tanta dificuldade de colocar coisa ruim, uma coisa na rua e uma frustração também com isso, mas eu tenho certeza que o processo criativo também de muitos tá aqui, então a gente dá espaço para isso, dá janelas para essa diversidade, como tu falou aí, vai ser fundamental, o pessoal está em casa, talvez né, a oferta, o consumo cultural, certa forma, de né, em alguns formatos pode ter até ampliado, né, mas a diversidade e a possibilidade da produção cultural aqui do Estado chegar nas pessoas, é isso que a gente precisa também encarar, e esses projetos, esse recurso aí pode dar conta disso. Vamos lá. Maravilha, conte com nós. Eu agradeço aí, agradeço de coração mesmo. Esse foi o Morro Estoque nas Nuvens, falando sobre os editais da Aldir Blanc, do que vão abrir agora, do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o Rafael Bale, siga nas redes sociais, da SEDAC, articulador cultural de gabarito aqui que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Muito já fez para a cultura, muito ainda fará, e um parceiro aí de primeira ordem aí do movimento das culturas do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Rafa. A gente vai encerrando por aqui esse programa. Valeu. Eu sei que a tua agenda está concorrida aí, já tem outras coisas também na sequência, mas Começamos estamos bem a aí. semana. Vamos lá, vamos dar-lhe. Dia 1º estão sendo abertos os editais e vamos divulgar isso bem e fazer crescer. E vamos lá, vamos lá. A cultura merece toda a atenção e toda a importância dos gestores públicos, e tenho certeza que esse governo tem dado. Parabéns pelo processo da Aldir, a conferência, e como todo ele foi feito. Vamos trabalhar em rede e coletivo, com essa escuta ativa sempre ligada, que tudo vai dar certo, tudo vai passar, e logo a gente vai estar se abraçando aí de novo nos eventos ao vivo e a Necessário. cores. Então tá. Valeu, Rafa. Obrigadão. Valeu. É nóis. Valeu. Dali, gente. Então tá, esse foi o Morro Estoque nas Nuvens. A gente falou com o Rafa Bale sobre os editais da Aldir Blanc. Então, dia 1º de outubro está abrindo 2 linhas de editais para produções grandes e também para aquisições de bens. E depois, na sequência, abre mais 3 editais aí para pessoas físicas, para distribuição para aquisições de bens, premiação de carreira, né, premiações de legado, de trajetória, produções de ativos culturais e formação, e também uma linha direta específica para periferias, gente. Então, é nós, tá? A gente vai ficando por aqui. A importância da cultura também está atrelada ao que a gente faz por ela e o que a gente projeta também por ela. É nóis, valeu todo mundo que acompanhou. A gente vai deixar salvo isso aqui. Esse é o canal do Morro Estoque, um festival de utopia, sustentabilidade e liberdade. E esse é o programa Morro Estoque nas Nuvens, tá? Valeu, galera. Quarta-feira que vem tem mais. E sexta-feira que vem também tem mais, tá? Vamos ficando por aí. A gente deseja um copo sempre meio cheio, né? Para todo mundo. Positivismo, utopia, fé na peruca, porque a gente vai passar por tudo isso e logo vai estar todo mundo junto de novo, se abraçando, se beijando e se amando, que é isso que a gente precisa para esse mundo, né, que já está
precisando de um reset, e a gente está resetando ele nessa pandemia justamente para sair dela e bem mais forte do que a gente entrou. Parecia impossível, mas não é. Parecia uma utopia essa Aldir Blanc, mas não é. A coisa realmente está fluindo e vai fluir, e muito por culpa das mulheres que fizeram isso acontecer. A Aldir Blanc é uma lei matriarcal. Isso é sempre importante falar. É nós que comece o matriarcado nesse mundo, que as mulheres tomem o poder em tudo, e a gente vai ser muito mais feliz pela Linda, pelas nossas filhas, pelos nossos filhos e pelas nossas gerações que estão por vir. A gente não pode destruir esse planeta e deixar ele um caco para as gerações que vão chegar. A gente precisa manter as coisas no prumo. Então é nóis, gente. Muito obrigado. Valeu e até breve.